Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, dando continuidade ao mês da Reforma Protestante. Hoje nós estaremos falando acerca de uma das preleções que Lutero fez em todo um livro da Bíblia, que é o livro de Gênesis. E nós estaremos analisando como ele tem algumas peculiaridades nesta análise. Se você está interessado neste assunto, não deixe de se inscrever no canal, deixe o seu like, deixe também suas sugestões, comentários, dúvidas e não deixe de assistir o vídeo até o final, após a vinheta. Durante 10 anos, entre 1535 e 1544, Lutero investiu na pregação em sua inteireza do conteúdo dos 50 capítulos do livro de Gênesis. Era um hábito dos reformadores. Eles pregavam em cima de um livro, e isso de maneira sequenciada. Geralmente eles não iam para outro livro da Bíblia depois que eles tivessem explorado todos os capítulos, todo o conteúdo daquele determinado livro. Lutero, ele levou 10 anos pregando em todo o livro de Gênesis. Tendo sido publicado originalmente em 1544, compreende 3 robustos volumes na edição crítica de Weimar, no original em latim, além de 8 volumes da edição padrão em inglês, a famosa Luther Works. O volume 1 da série Luther's Works abrange os 5 primeiros capítulos de Gênesis. Neste vídeo faremos uma análise de Gênesis no capítulo 4, do versículo 1 ao 6. O capítulo 4 ele se encontra na sua inteireza no Luther Works, das páginas 237 até a página 331. Em português, nós encontramos apenas alguns textos selecionados, já que em português resolveu-se publicar apenas um único volume. E esse se encontra no volume 12 das obras selecionadas de Martinho Lutero. E os textos que foram escolhidos, os capítulos do 1 ao 3, aí pula para o capítulo 6 ao 9, o capítulo 12, o capítulo 18 e o capítulo 22. Eles escolheram aqueles textos que são mais representativos. E, portanto, o capítulo 4 ficou de fora dessa edição em português. A oportunidade que Lutero tem em investir 10 anos na leitura dos 50 capítulos de Gênesis leva-o a revisar a sua tradução do livro, publicada na Bíblia em 1534. Em 1545, um ano antes da morte dele, ele publicará a sua segunda edição completa da Bíblia, com suas anotações e observações colhidas ao longo da exposição e leitura do texto em Gênesis. Vamos então agora começar a análise. Versículo 1. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim. E aqui começa então o comentário de Lutero. Além disso, eles apoiam nossa convicção, pois ninguém pode falhar em ver que Moisés não pretende apresentar alegorias, mas simplesmente escrever a história do mundo primitivo. Lutero, ele tinha uma grande resistência a uma interpretação de forma alegórica da Bíblia. E aqui agora ele comenta acerca da procriação. A obra de procriação é algo bom e santo que Deus criou, pois vem de Deus, que concede sua bênção sobre ela. Além disso, se o homem não tivesse caído, teria sido um trabalho muito puro e muito honroso. Por essa razão, ele não tem dúvidas em se referir à cópula ou união sexual de marido e mulher, que esses santos condenam como execrável e impura. Lutero aqui está combatendo a ideia muito ventilada na Idade Média de que a relação sexual em si ela não seria adequada. Mas aqui ele mostra que dentro do casamento é algo abençoado por Deus.
Não basta que o Espírito Santo declare: Adão conheceu Eva, mas ele também acrescenta sua esposa, pois ele não aprova a licenciosidade dissoluta e a coabitação promíscua. Ele quer que cada um viva contente com sua própria esposa. Lutero aqui está combatendo o fato de que, final da Idade Média, era muito comum que prelados, bispos e até papas tivessem uma amante. Então ele está avisando isso aqui também. A expressão ele conheceu sua esposa é exclusiva do hebraico, pois o latim e o grego não se expressam dessa maneira. Aqui Lutero mostra como ele é sensível a analisar o texto na língua original, no caso aqui o hebraico. No entanto, é uma expressão muito apropriada, não apenas por causa de sua castidade e modéstia, mas também por causa de seu significado específico, pois o verbo yadá tem um escopo mais amplo do que conhecer tem entre nós. Aqui surge a pergunta por que Moisés diz ela deu à luz Caim, e não como abaixo ela deu à luz seu filho Sete. É um detalhe que vai chamar a atenção de Lutero, e ele vai explicando. No entanto, Caim e Abel também eram filhos. Por que então eles não são chamados de filhos? A resposta é que isso acontece por conta de seus descendentes. Abel, que foi morto por seu irmão, morreu fisicamente, mas Caim pereceu espiritualmente por causa de seu pecado. E ele não propagou aquele berçário da igreja e do reino de Cristo. É interessante essa expressão que Lutero usa aqui. Para ele, você tem a igreja aqui como berçário, já no Jardim do Éden. Toda a sua posteridade pereceu no dilúvio. Portanto, nem o bem-aventurado Abel, nem o amaldiçoado Caim tem o nome de filho, mas foi Sete, de cujos descendentes Cristo, a semente prometida, nasceria. E assim Sete foi o primeiro a receber o nome de filho. Chama também a atenção aqui essa expressão bem-aventurado, que era típica dos santos do Novo Testamento. É uma maneira pela qual Lutero está unindo o Antigo e o Novo Testamento. Ainda no versículo 1, então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Eu consegui o homem de Deus que se comportará mais adequadamente e com maior boa sorte do que meu Adão e eu nos conduzimos no paraíso. Aqui ele comentando o que Eva pode ter pensado. Por isso não o chamo de meu filho, mas ele é o homem de Deus que foi prometido e provido por Deus. Ou seja, que muitos comentaristas concordam, aqui Eva pensa que Caim está cumprindo a promessa lá no capítulo 3, no versículo 15. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. É impossível saber com certeza se Caim e Abel eram gêmeos ou não, embora seja bastante provável que fossem gêmeos, visto que a promessa dizia respeito a um descendente. Adão e Eva pensaram que ela se cumpriria por meio de Caim, e por isso chamam o segundo filho, o irmão, de Hevel, que é a maneira como nós transliteramos Abel. Ou seja, Hevel pode significar hálito, sopro, coisa que é vaidade sem significado. Ou seja, eles depositaram toda a esperança no primeiro filho, Caim, e desprezaram totalmente o segundo. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Assim como os nomes, assim a ocupação a que cada um é dirigido por seus pais revela a gloriosa esperança dos pais em relação a Caim e o relativo desprezo em relação a Abel. Embora cada busca seja honrosa, a de Abel se preocupa apenas com o lar, mas o de Caim tem a ver com o governo. Lutero fala muito isso sobre a questão do governo, não apenas das autoridades superiores, mas também o governo do lar. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E aqui está a primeira passagem da Escritura onde é feita a menção de minhá, ou uma oferta. Mais especificamente, é uma oferta de manjares. A partir disso, parece que o costume de oferecer e sacrificar animais não era algo novo,
mas existia desde o início do mundo. Considere, eu imploro, que tipo de alunos esse ensino piedoso e excelente ganha. Aqui existem dois tipos de ouvintes. O Lutero aqui pregando, falando acerca disso. Ele prega, ele sempre se colocou como um pregador, mas ele aqui não deixa de também transmitir uma lição para o plenário. Caim, o primogênito, que parece ser santo e acredita que é um senhor, é perverso e não acredita na promessa divina. Abel, por outro lado, que não tem prestígio e é deixado de lado para cuidar do gado, é piedoso e crê. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Se você olhar para o trabalho em si, não pode preferir Abel a Caim. Os judeus, em sua loucura, têm uma ideia tola quando sonham que Caim não ofereceu grãos selecionados, mas palha, e que por isso foi rejeitado por Deus. Além disso, aqui a igreja começa a ser dividida em duas igrejas. É interessante como Lutero, ele busca aqui o início da igreja. Se a teologia posterior entende que a igreja começa lá no dia de Pentecostes, na descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, lá em Atos dos Apóstolos, para Lutero, o início da igreja já é aqui no Jardim do Éden. Então ele fala de duas igrejas. Aquela que é a igreja no nome, mas na realidade nada mais é do que uma igreja hipócrita e sanguinária. E a outra que está sem influência, abandonada e exposta ao sofrimento e à cruz. Notem como ele fala pensando, na época, na igreja católica e na igreja evangélica. E que diante do mundo e aos olhos dessa igreja hipócrita é verdadeiramente Abel, isto é, vaidade e nada. Pois Cristo também chama Abel de justo e faz dele o princípio da igreja dos piedosos que continuará até o fim. Então ele fala de Abel como sendo o início da igreja e exemplo para nós. Veja como ele diz que Abel é chamado de justo apesar de desprezado. Essa é uma palavra de consolo, de ânimo para todos aqueles na época. Pois a história de todas as épocas testemunha isso, que a verdadeira igreja sempre suportou dificuldades, mas que era a falsa igreja que realizava perseguições, enquanto a verdadeira igreja era sempre condenada por aquela outra hipócrita. Então ele não está situando a perseguição da igreja evangélica apenas naquela época, mas ele retrocede até a época do Jardim do Éden. Nós, no entanto, somos a verdadeira igreja. Agora ele está falando claramente aqui. Assim como Abel não fez mal a Caim, nós também não apenas não fazemos mal a eles, mas nos permitimos ser assediados, condenados e mortos pela igreja do Papa. Agora ele fala com todas as letras. Esses reveses também não afetam apenas os indivíduos. Grandes impérios também os experimentam. A nação dos gregos era muito notável, pois eles ocupavam uma posição elevada, tanto por causa de sua história gloriosa, quanto por causa de suas atividades científicas. Mas a que condições vergonhosas o país declinou e quão lamentavelmente foi devastado. Você observará os mesmos desastres no resto das nações. Essa divagação aqui parece deslocada, mas qual é o ensejo? Quando ele fala da nação dos gregos, ele estaria fazendo uma meditação sobre o Império Bizantino, sobre Constantinopla. E por que esse pensamento? Ele está pensando na igreja ortodoxa, ele está pensando na igreja grega. Ele era consciente que não dava para falar apenas de igreja católica, romana e dos evangélicos, mas tem aí uma terceira igreja. Então, tudo isso que ele vai pensando acerca da igreja verdadeira e da igreja que é representada por Caim, leva ele a ponderar acerca da igreja bizantina. Ele não entra em detalhes, mas ele dá a entender que ela acabou sofrendo junto com os reveses do Império Bizantino.
Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Esta é a essência do nosso ensino. Ensinamos e confessamos que uma pessoa e não sua obra é aceita por Deus, e que uma pessoa não se torna justa como resultado de uma obra justa, mas que uma obra se torna justa e boa como resultado de uma pessoa justa e boa, assim como o texto aqui prova. Aqui Lutero ele está aproveitando a história de Abel e Caim para falar da doutrina da justificação pela fé, uma doutrina que se torna primordial para Lutero. E isso é algo interessante. Mesmo nos lugares que você percebe que não caberia falar exatamente acerca da doutrina da justificação pela fé, Lutero faz questão de falar acerca dela. Todo momento ele procura analisar essa doutrina, como aqui. Assim, este texto tem a ver com a nossa convicção sobre a justificação, a saber que o ser humano, e não suas obras, deve ser justo, e que ele é aceito por Deus sem quaisquer obras, somente pela graça. Que a fé crê e apreende. Nem a fé como obra torna justa, mas faz justo porque apreende a misericórdia que é oferecida em Cristo. Perceba então como ele aproveita o ensejo para falar em detalhes acerca da doutrina da justificação pela fé, que é um pilar para Lutero. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Essa ira de Caim também observamos na igreja cainita do Papa. Lutero tem essas expressões interessantes, né? Igreja cainita do Papa. O que irrita mais o Papa, os cardeais, reis e príncipes, do que eu, um mendigo? Dar preferência sobre sua autoridade à autoridade de Deus e, em nome do Senhor, reprovar o que merece reprovação. Até eles próprios reconhecem que há muitas coisas que precisam de uma reforma completa. Embora Lutero aqui faça uma divagação que precisamos reconhecer que é alheia ao texto, ele aproveita para falar da necessidade de reforma. E é interessante que, mais do que falar de uma contra-reforma proporcionada pelo Concílio de Trento, hoje se fala de uma reforma católica que foi proporcionada e que indiretamente ela foi provocada pelo próprio Lutero. Por isso que tem até alguns estudiosos católicos que falam de Lutero como o pai também da Igreja Católica moderna, e não apenas o pai da Igreja Evangélica. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Quando Caim mostrou claramente seu descontentamento com seu irmão, seu pai Adão o repreendeu. Acredito que essas palavras foram ditas pelo próprio Adão. Isso é um outro dado interessante de Lutero. Devido ao episódio com os chamados profetas de Zwickau, eu tenho aqui um vídeo que eu analiso isso, ele passou a ser muito reticente acerca de manifestações espirituais. Lutero, que começa a sua carreira bem sensível ao misticismo, ele vai ao outro extremo por causa desse episódio e ele chega a fazer isso. Qualquer passagem que mostre Deus falando diretamente com uma pessoa, ele vai falar que é um profeta, como aqui ele diz que é Adão que está falando na verdade. Moisés diz que essas palavras foram ditas pelo Senhor porque Adão agora havia sido considerado justo e dotado do Espírito Santo. Então, Lutero não admite que aqui seja Deus falando diretamente com Caim. O que ele agora diz de acordo com a palavra de Deus e através do Espírito Santo é corretamente declarado como tendo sido dito por Deus. Da mesma forma, hoje, aqueles que pregam o Evangelho não são diretamente os pregadores, mas Cristo fala e prega por meio deles. Lutero ele enfatiza aqui, aproveita toda essa meditação para falar da importância dos pregadores como sendo porta-vozes de Deus. Quando um pregador está anunciando a palavra de Deus, é o próprio Deus que fala através deles. Entretanto, Lutero ele salienta que os pregadores precisam se esmerar, eles precisam se dedicar a esse mistério.